Esse é o desejo do anticristo. Quando ele vier, ele quer ser reconhecido como Deus e receber adoração como Deus. Seja bem-vindo. Hoje vamos mergulhar em uma verdade transformadora da Palavra de Deus, o Anticristo e o Estado, com o pastor Paulo Júnior. Irmãos, quando vocês olham para a sociedade, quando vocês leem os jornais, veem os programas de TV, os noticiários, vocês percebem que as coisas não andam bem com a nossa sociedade. Ela está muito, mas muito estranha. Está corrompida, e corrompida como há muito tempo não víamos. As últimas eleições municipais mostraram a quantidade de pessoas de vários segmentos envolvidos nas campanhas eleitorais e os escândalos, as agressões, reduzindo homens a feras, a animais, e homens se rebaixando ao ridículo por causa de poder, revelando seus corações corrompidos, seus corações perversos. Nós, como povo de Deus, só não ficamos mais chocados, espantados com tudo que vemos, só não ficamos extasiados porque temos acesso às profecias bíblicas. E o próprio Jesus profetizou isso, e foi certeiro quando disse em Mateus 24, que neste tempo, parece que Jesus, quando falava com os discípulos, levantou os olhos e olhou para a nossa era, para o nosso tempo, onisciente que era, disse: nesse tempo muitos hão de se escandalizar, ou muitos escândalos ocorrerão, trair-se-ão e odiar-se-ão uns aos outros. Seria uma era de escândalos, de traição e de ódio. E Jesus continua disso: e por se multiplicar a iniquidade, haveria multiplicação da iniquidade, do pecado. O amor de quase todos se esfriaria, ou seja, o gênero humano se corromperia, o gênero humano se rebaixaria ao ridículo, ao imoral, ao absurdo. E é o que você está vendo. Escândalos envolvendo agora produtores de Hollywood, orgias sexuais, bacanais, violência, tráfico humano, tráfico infantil, inversão de valores, marcam nossa sociedade. Não só isso, mas falência no sistema econômico, a natureza oscilando e passando vivendo distúrbios, ora está calor, ora frio, ora chove, ora seca, ora tem tempestade, terremoto. Não vai nada bem com o mundo, o sistema religioso falido, heresias, corrupção, seitas por toda parte. Não se pode confiar em qualquer um que fala em nome de Deus, qualquer igreja que abra as portas. Há tanta distorção, há tanto engano religioso. Isso tudo marca a nossa sociedade atual. E esse tempo, as Escrituras dizem que esse tempo horroroso culminaria com a aparição de uma figura totalitária que regeria com mão de ferro o mundo. E a Bíblia denomina este ser, essa figura, como o anticristo. O anticristo. O Antigo Testamento fala do anticristo. Daniel capítulo 7 fala do anticristo. Daniel capítulo 12 fala do anticristo. Jesus fala do anticristo. O apóstolo Paulo fala do anticristo em suas duas epístolas, 1ª e 2ª aos Tessalonicenses. E Apocalipse dedica um capítulo inteiro para falar do anticristo. Satanás iria erguer um homem que governaria, que teria controle total, governaria o mundo na sua totalidade. Mas seria um governo anti-Deus, anticristo, contra Deus e contra Cristo.
Nesse sentido, nós usaremos agora, no texto que eu li, usaremos a figura de Nabucodonosor e a Babilônia para ilustrar como será o fim com o anticristo e como ele fará uso do Estado, do governo, da política para governar este mundo. Por isso o tema da minha mensagem é o anticristo e o Estado. Presta atenção, o texto que eu li o texto que eu li é tirado de Daniel, um dos profetas maiores, o último dos profetas maiores. Ele é um profeta do exílio. Lembra que Nabucodonosor, rei da Babilônia, invade Jerusalém, destrói a cidade, o templo e leva cativo pessoas em 3 levas para a Babilônia. Daniel era jovem no dia da invasão e foi um dos exilados. E agora ele está na Babilônia. Então é de lá que ele escreve o livro e que tem as visões e as profecias nele registrado. O governo predominante aqui na época é a Babilônia, com seu chefe máximo, Nabucodonosor. E é com esse pano de fundo que nós vamos ver, vamos aprender. Ele vai ilustrar como será o fim dos tempos, o governo do fim, a vida do anticristo e como ele fará uso do Estado. Nós começamos aqui no Império Babilônico, no tempo de Daniel, com Nabucodonosor obrigando ou trazendo uma lei que obrigava a adoração de si mesmo. Vejamos o verso 1. O rei Nabucodonosor fez uma imagem de ouro que tinha 60 côvados de altura, 27 metros de altura e 6 de largura. Levantou-a no campo de Dura, da província da Babilônia. Presta atenção. O rei Nabucodonosor ordena que fosse construída uma imagem, uma estátua enorme de quase 30 metros de altura, com o fim de ser cultuada, adorada em um lugar especial na Babilônia. O que era essa imagem? De quem era essa estátua? Quem ela representava? Que o texto aqui não fica claro que tipo de figura a imagem representava, que personalidade prefigurava a imagem. Um texto que nos dá uma pista do que era essa imagem é o verso 12 do próprio capítulo 3, que diz assim: Há uns homens judeus que tu constituíste sobre os negócios da província da Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abednego. Esses homens, ó rei, não fizeram caso de ti, e a teus deuses não servem, nem adoram a imagem de ouro que levantaste. Veja só, esse texto mostra que era o próprio Nabucodonosor, porque aqui ele faz distinção de Nabucodonosor e dos outros deuses. O chefe da guarda, fazendo essa distinção, fica claro que se tratava da imagem de Nabucodonosor. Ele manda construir uma imagem de si próprio na Babilônia. Aqui, queridos irmãos, Nabucodonosor aparece como um Deus que deve ser adorado como um Deus junto do seu império, o Império Babilônico. Esse era o objetivo de Nabucodonosor: ser adorado, ele e a poderosa Babilônia. Esse também será o desejo do anticristo. Ele vai querer ser reconhecido como Deus. Esse é o desejo dele, ser reconhecido como Deus e receber adoração como Deus recebe. Isso está claro em 2 Tessalonicenses
Ponham na tela, por favor. Capítulo 2, verso 3, diz assim: ninguém de nenhum modo vos engane, porque a vinda de Jesus não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, está falando do anticristo, o filho da perdição. Verso 4, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus, ostentando ser a Deus. Esse é o desejo do anticristo. Quando ele vier, ele quer ser reconhecido como Deus e receber adoração como Deus. O seu desejo é exaltar seu nome sobre o nome de Deus. Esse era o objetivo de Nabucodonosor, exaltar o nome sobre o nome de Deus, e também será o objetivo do anticristo. Notem o local onde foi construída a estátua. O verso 1 diz que foi construído num campo chamado Campo de Dura. Se você notar aí no verso 1, Campo de Dura. O que tem a ver? Essa estátua não está sendo construída em qualquer lugar e não está sendo construída nessa planície, nesse campo por acaso. Alguns estudiosos afirmam que esse foi o mesmo local onde foi construída, erguida, a Torre de Babel, de Gênesis 12. E qual era o objetivo da Torre de Babel ter sido construída? Gênesis 11, verso 2 diz assim: sucedeu que, partindo eles do Oriente, deram com uma planície na terra de Sinar. Verso 4, e disseram: vinde, edifiquemos para nós uma cidade, e a torre cujo topo chegue até os céus. Até aqui eu vou ler. Eles também encontraram uma planície na terra de Sinar. E muitos entendem que a planície de Dura, o campo de Dura e a terra de Sinar se trata do mesmo local. Agora, qual era o objetivo? Construir a Torre de Babel. Ainda no verso 4, construamos uma torre que chega até os céus e tornemos célebre o nosso nome, para que não sejamos espalhados por toda a terra. O que é Babel? Babel foi a tentativa de exaltar o próprio nome sobre o nome de Deus, porque Deus, quando cria o homem, diz: ide, frutificai e povoai a terra, para que o meu nome seja conhecido na multiplicação dos homens. Vem Babel e diz: não, queremos construir a torre para o nosso nome ser célebre, conhecido em toda a terra. O nosso nome sobrepuja o de Deus, suplanta o de Deus. O nosso nome é acima de Deus. O objetivo, então, deles era promoverem a si mesmos. E é isso que Nabucodonosor queria fazer. E é exatamente isso que o anticristo vai fazer: promover a si mesmo, exaltar o nome dele acima do nome de Deus. Parece que outra figura tentou fazer isso no Antigo Testamento. Vocês se lembram de Isaías 14 e Ezequiel 28? Tu era o querubim ungido da guarda. Ó estrela da alva, tu dizia no coração: acima das mais altas nuvens exaltarei o meu trono, e acima do Altíssimo serei eu. Essa é nitidamente o desejo do anticristo. Isso tudo ele faz em afronta ao seu principal inimigo. Quem é o principal inimigo de Satanás?
Quem é o principal inimigo do diabo? É Deus. Por que ele está fazendo essa estátua? Ele tem um objetivo aqui, é afrontar a Deus. Se você notar, estamos lendo o capítulo 3. No capítulo anterior, o capítulo 2, mostra qual foi a intenção de Nabucodonosor ao construir essa estátua. Por que ele construiu essa? O 2 revela. O 2, Nabucodonosor tem um sonho. Ele fica espavorido, perplexo com o sonho. Ele chama todos os sábios da Babilônia não para interpretar o sonho. Tinha que adivinhar o que ele sonhou, sem ele falar e dar a interpretação. Ninguém consegue. Vou mandar matar todo mundo. Então alguém levanta a mão. Tem um homem, tem um hebreu que tem essa capacidade, Daniel. Então Daniel revela o sonho. Nabucodonosor vê uma estátua enorme. E a estátua era feita de vários materiais: ferro, bronze, partes de ferro e partes de barro. E a cabeça da estátua era de ouro. E Daniel então revela o sonho e diz que aquela estátua, cada uma das partes são reinos e impérios. E tu, ó Nabucodonosor, é a cabeça de ouro. Mas depois ele vê uma pedra que vem, uma pedra cortada, sem auxílio de mãos, e destrói a estátua. E vem um reino mais poderoso que todos, e reina sobre ele. Esse é o reino do Messias, Cristo, que derruba todos os reinos. Nabucodonosor aqui, a intenção dele construir a estátua é revelada no 2. Por quê? No sonho, a estátua só tem a cabeça de ouro, que é a Babilônia. Mas agora, no capítulo 3, a estátua que Nabucodonosor vai construir é toda de ouro, da cabeça aos pés, é completamente de ouro. Com isso, Nabucodonosor está passando uma mensagem para o império, para as nações e para Deus. Por que ele está fazendo isso? Ele está afrontando a Deus, dizendo: o meu reino não vai acabar. E que eu, Nabucodonosor, sou soberano, e não o seu Deus, Daniel. Contrariando o que Daniel revela no sonho. Queridos irmãos, isso é exatamente o que o anticristo vai fazer. Ele vai dizer: eu sou soberano, e não você. Esse mundo é meu, e não seu. Longevidade a mim, o anticristo, e não a ti. Veja só, meus irmãos, que coisa assustadora. Agora, Nabucodonosor não só deseja ser adorado, como também exige ser adorado. Uma coisa é desejar, outra coisa bem diferente é exigir. Ele não só deseja, como também exige e impõe que seja adorado. Nabucodonosor, então, reúne seus magistrados, seus ministros, a sua suprema corte, e determina que a adoração da estátua seja obrigatória por lei. Verso 2. Então o rei Nabucodonosor mandou juntar os sátrapas, prefeitos, governadores, juízes, tesoureiros, magistrados, conselheiros e oficiais. Ok? Verso 4. Nisto o arauto pregou outra voz: ordena-se a vós outros. Ordena-se. Verso 5. No momento em que ouvirdes o som da trombeta, pífaro, harpa, saltério, gaita,
vos prostrareis e adorarei a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor levantou. O verso 4 diz, o arauto apregoava, era a maneira de promulgar a lei. Um arauto passava proclamando isso, passar pregão, era o termo que usava. Estabelecendo uma nova lei, exigindo a adoração da estátua. Não era só o desejo, era uma lei na Babilônia. Nabucodonosor deveria ser adorado através de adorar a imagem. Queridos, o anticristo, quando vier, não só desejará ser adorado, como também exigirá a adoração. E notem que o verso 4 se trata de uma adoração mundial. Nisto o arauto apregoava em alta voz, ordeno-se a vós outros, ó povos, nações e homens de todas as línguas. Não se tratava só da Babilônia. E é isto que o anticristo vai fazer, um culto mundial a si mesmo. Ele vai ordenar a adoração de si mesmo em âmbito mundial. Apocalipse 13:1 diz, olha só, escute. Vi emergir do mar uma besta que tinha 10 chifres e 7 cabeças. E sobre os chifres 10 diademas, e sobre as cabeças nomes de blasfêmias. Agora verso 8. E adorá-la-ão todos os que habitam sobre a terra, aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Você vê nitidamente semelhanças de Nabucodonosor com o anticristo, até porque Nabucodonosor era o anticristo do seu tempo, da sua época. Ele vai exigir adoração e vai estabelecer o culto a si mesmo, o culto à personalidade. E não só isso, não só ele desejava, como exigia, e exigia por lei, como também havia punição para quem se recusasse a adorá-lo. E a punição era capital, era punido com pena de morte. Olha o verso 6. Qualquer que se não prostrar e não a adorar, será no mesmo instante lançado na fornalha de fogo ardente. Era um dos meios de execução, uma das penas de morte da Babilônia, ser atirado vivo na fornalha e morrer queimado. Era tão severa a pena para quem se recusasse a adorar, era uma infração tão grave da Constituição babilônica, que era punido com a morte. O anticristo também, a semelhança de Nabucodonosor, ordenará a execução de quem se recusar a prestar culto a ele. Apocalipse 13:14 diz assim, está falando do anticristo, dizendo aos que habitam sobre a terra, que façam uma imagem da besta, aquela que ferida a espada sobreviveu. Verso 15, e lhe foi dado comunicar fôlego à imagem da besta, para que não só a imagem falasse, como ainda fizesse morrer quantos não adorassem a imagem da besta. Note que Nabucodonosor, o anticristo da época, tinha uma imagem, tinha uma estátua, e que o anticristo escatológico, o último, também vai ter uma imagem, e vai exigir que ela seja adorada, de modo que quem contrariar isso será morto. Viveremos um tempo assim.
Há muitas semelhanças aqui. Agora, para nós ficarmos mais situados, familiarizados, que pregar sobre Apocalipse, principalmente na igreja brasileira, quem assistiu demais, deixados para trás, está acostumado com a escatologia dispensacionalista de Scott Field ou de John Darby, pensa tudo de maneira muito figurada. Como isso de fato, Francis, vai ocorrer na prática? Veremos monstros andando pela rua, bestas com chifres e coisas miraculosas. Veremos um homem igual Napoleão Bonaparte e aquela coisa pirotécnica. Não. Presta atenção. Nós aqui percebemos nitidamente que a Babilônia e Nabucodonosor são tipos perfeitos do anticristo. Não são? Perfeitos. Notem que nós estamos falando de um governo, um governante de prefeituras, municípios, estados e províncias. Não há nada miraculoso na história de Nabucodonosor. Nós estamos narrando uma história política, ideológica, filosófica e econômica. O anticristo reproduzirá a mesma coisa. No tempo do fim, Satanás fará uso do Estado, do governo e dos governantes para executar os seus planos. Veja que essa adoração à estátua estava completamente ligada às demandas do império. Olha o verso 2. Então o rei mandou juntar sátrapas, prefeitos, governadores, juízes, tesoureiros e magistrados. Ele está falando de cargos políticos. Estavam ligadas a questões políticas. E note que a ordem saiu do trono de Nabucodonosor e passou pelas hierarquias governamentais, onde leis foram criadas. Então o governo de Nabucodonosor, a adoração a si próprio, o culto a si mesmo, estava totalmente ligado a questões políticas. De modo que o anticristo já está na terra. Eu não preciso esperar ele vir. Ele já veio. Ele já está na terra. E está operando, trabalhando da mesma forma que ele trabalhou no Império Babilônico, através de Nabucodonosor. Ele já está na terra trabalhando, através do seu espírito. E 2 Tessalonicenses deixa isso com clareza. 2 Tessalonicenses 2:7 diz assim: com efeito, o mistério da iniquidade já opera. Que é isso? O anticristo já está na terra, ele só não se encarnou na figura de um homem, mas o espírito dele já opera. Opera onde? Através das instituições, organizações, partidos políticos, governadores, poderes, homens. Então nós já temos uma amostra do que vai acontecer escatologicamente, o fim do fim. E o que já está acontecendo no nosso tempo e que vai piorar. Presta atenção. Em regimes totalitários, é o Estado que aparece como um Deus. E o Estado se torna Deus para o seu público. Como a Babilônia, Estado, se tornou um Deus.
Segundo, e como Deus, o Estado quer ser adorado. O Estado quer que nós prestemos culto a Ele. O Estado quer que nós veneremos Ele. O Estado quer que nós juremos fidelidade e obediência a Ele. É assim com as ditaduras. É assim com os estados totalitários. Foi assim com o fascismo de Mussolini. Foi assim com o nazismo de Hitler. Foi assim com o totalitarismo de Mao Tse-tung. E é assim com esses regimes que hoje ainda governam. Eles se colocam como deuses do seu povo. E como Deus, exigem adoração. Portanto, a estátua erguida que exige adoração é o próprio Estado, que de democrático não tem nada. E esse Estado quer tomar o lugar de Deus. Notem onde ele foi construído. Na planície de Sinar e no campo de Dura. Foi ali que foi erguida a estátua. O Estado quer também ser erguido, quer ser colocado no mesmo campo. Ele quer tomar o lugar de Deus. Ele quer tomar o lugar da igreja. E não quer que o povo siga a Constituição divina, mas a Constituição do Estado, não as leis divinas, mas a lei do Estado. E ele quer falar no lugar de Deus, governar no lugar de Deus, estabelecer leis no lugar de Deus, regras no lugar de Deus e mandamentos. Ele quer tomar o lugar da igreja. E definir nossos costumes e nosso comportamento. Como conduzimos nossas famílias, como são nossos casamentos, como educamos nossos filhos, como nos portamos. Ele quer mudar até como enxergamos a ciência, como começa a vida, se ela é biológica, se o gênero é neutro, se não é. O Estado quer definir coisas que Deus já definiu. Ele quer recriar o homem. Impor uma nova ética, um novo pensamento e definir como nós enxergamos o mundo e questões como de sexualidade, casamento, vidas intrauterinas, assim como demais coisas. É o Estado. É isso que estava acontecendo na Babilônia. Quarto, eles também exigem fidelidade ao Estado e aos seus governantes e criam leis exigindo isso. Eles não só desejam, exigem fidelidade, adoração, culto ao Estado e aos seus governantes. Você não pode criticá-los. Você não pode dar sua opinião, mesmo que se diga que é uma democracia e que o Estado seja laico. Eles exigem e até promulgam leis, direto ou indiretamente, de modo que o Estado só pode ser elogiado, jamais criticado. E quinto, assim como Nabucodonosor, ao fazer a estátua toda de ouro, estava dizendo, eu sou soberano, e Deus não, afrontando Deus, o Estado também quer dizer que ele é soberano, e não Deus, pois a vida e a morte estão nas mãos do Estado, e não de Deus. E por que o Estado
também quer dizer que é soberano e não Deus, pois eles não acreditam em Deus, e assim se portam como deuses do seu povo. Sexto, de modo que execuções, prisões e perda dos direitos será imposta a quem se recusar a obedecer às leis do Estado, assim como também a Babilônia o fez. Perda dos direitos, prisão e outras coisas. E por fim, isso não se trata apenas, isso não é exclusividade de uma nação. Isso não acontece apenas em âmbito local, mas isso faz parte de uma agenda mundial, como lemos no verso 4. A ordem não foi só para os cidadãos da Babilônia, a ordem foi também para povos, tribos e línguas. O texto diz: ó povos, verso 4, nações e homens de todas as línguas. Esse culto a Estado, essa adoração ao governo, faz parte de uma agenda mundial. Não é exatamente isso que nós estamos vendo? Não é nenhuma coincidência, está havendo uma coalizão de continentes, de federações, de nações implantando regimes totalitários, onde o Estado é senhor do seu povo. Isso está acontecendo exatamente neste momento, às 21h01 de outubro de 2024. Esses regimes vão ter sucesso? Porque você está com a cara de assustado? Eu estou falando besteira? Não é assim na Coreia do Norte, na China, na Venezuela, na Nicarágua, Cuba? Os Estados Unidos não estão se tornando assim? A Europa já não está quase toda assim? O Brasil não dá sinais claros disso? Não estou falando de algo do futuro. O futuro era quando Daniel escreveu. Para mim, que estou lendo, quase 3.000 anos depois, é presente. Agora, esses regimes farão sucesso, terão sucesso na divinização do Estado e na obediência irrestrita do seu povo? Sim, eles terão. Verso 7. Portanto, quando todos os povos ouviram o som da trombeta, do pífaro, da harpa, da cítara, do saltério e toda sorte de música, se prostraram os povos, nações e homens de todas as línguas e adoraram a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor tinha levantado. E assim aconteceu. Em obediência às leis, com medo da execução, o povo todo se curvou diante da estátua. O povo todo cedeu. Eles adoraram, bateram palma, cantaram com orquestra. Teve um coro ali, mundial, em plena praça da Babilônia, em adoração. Mas isso era imposto, forçado, exigido. É assim hoje na Coreia do Norte.
quando aquele líder, ele desfila em praça, todos são obrigados a sorrirem quando ele passa e aplaudi-lo, e se não fizerem, são executados. Foi assim na Alemanha nazista, quando Hitler, o Führer, passava, todos tinham que erguer o punho e dizer, Heil Hitler. Era obrigado. E Hitler copiou isso de quem? Dos imperadores romanos, que quando o imperador César passava, todos tinham que dizer Ave César, que quer dizer salve César. Era assim no fascismo italiano de Mussolini, que ele passava e eles também tinham que adorá-lo. Por quê? Porque isso foi imposto pelo Estado. Heil Hitler, Ave César. Foi assim no primeiro século da igreja, com Pedro, Paulo, João, Tiago, estabeleceram o culto ao imperador. O imperador tinha que ser adorado. Principalmente Flávio Titus Domiciano, que é o que veio depois de Nero. Ele arrogou para si o título de Senhor e Deus e exigiu adoração a si próprio, implantando o culto a ele mesmo. O anticristo também vai fazer a mesma coisa. Ele vai exigir adoração. Apocalipse 13:4 disseram, e adorarão o dragão, porque deu a sua autoridade à besta, besta que é o anticristo, não é aquele primo seu não. Também adoraram a besta, dizendo, por que adoraram ela? O medo. Quem é semelhante à besta e quem pode pelejar contra ela? Era a mesma coisa de alguém confrontar Hitler em plena Alemanha. Quem pode contra Hitler? Quem ousa enfrentar esse homem? E adorarão o dragão e a besta. Por quê? Porque ninguém pode pelejar contra ela. Porque ela vai estabelecer leis. E quem não obedecer será punido. Olha que coisa. Nós já estamos vivendo isso. O anticristo já está governando. O mistério da iniquidade já opera como operou na Babilônia, como operou na vida de Nabucodonosor, através de leis, de partidos políticos, coalizões, coligações, implantando ditaduras anti-Deus, anticristo. Mas, aí tem um mas, para nos salvar. Entretanto, em todos esses regimes, existe oposição. Existe aqueles que não se curvam, mesmo que isso custe a vida. Haverá aqueles que se oporão ao sistema. Veja o verso 8. Ora, no mesmo instante se chegaram alguns homens, caldeus, e acusaram os judeus, e disseram ao rei Nabucodonosor, ó rei, vive eternamente. Verso 12. Há uns homens judeus que tu constituíste sobre os negócios da província da Babilônia. São estes, Sadraque, Mesaque e Abednego. Estes homens, ó rei, não fizeram caso de ti, a teus deuses não servem, nem adoram a imagem de ouro que levantaste. Queridos, Sadraque, Mesaque e Abednego faziam parte de uma religião monoteísta, monoteus, teos Deus, mono um. Religião monoteísta, o judaísmo, que adora um só Deus, Yahvé, o Senhor dos exércitos. Era impensável para eles que eram monoteístas adorarem qualquer outro Deus, senão o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Nesse sentido, eles se recusaram a se dobrar diante da estátua.
Apocalipse 13:16, a mesma coisa. A todos os pequenos e os grandes, os ricos, os pobres, os livres, os escravos, o anticristo faz que lhe seja dado certa marca sobre a mão direita, sobre a sua fronte, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca, o nome da besta, o número do seu nome. Os filhos de Deus jamais serão marcados com a marca da besta. Jamais se dobrarão ao sistema. Eles se oporam. Imagina a orquestra em praça pública. Imagina essa convenção mundial acontecendo. Aqueles magistrados de todos os impérios e países, uma orquestra gigantesca, multidões, e quando a orquestra toca, aquele mar de gente se prostra e só ficam de pé Sadraque, Mesaque e Abednego. Contra todo o sistema, toda a guarda real, todo o poder bélico, toda a tirania, 3 jovens se recusam a dobrar seus joelhos, se recusam fidelidade ao Estado, se recusam a adorar outra entidade que se coloca no lugar de Deus. Queridos irmãos, a igreja jamais deve submeter as reivindicações do Estado. A igreja jamais pode se colocar de cócoras diante desses estados. O cristão verdadeiro jamais pode se dobrar diante de outro Deus que não é o nosso Deus. Jamais! Nós temos que olhar o exemplo desses 3 jovens e aplaudi-los de pé e seguirmos o seu testemunho e jamais se curvar diante de qualquer entidade que assuma o nome de Deus e exija adoração. Jamais. A igreja então jamais submeterá as reivindicações do Estado. Mas quais? Algumas reivindicações podem ser justas. O senhor está promovendo uma rebelião contra o Estado? Não. Quais nós não vamos submeter? 2 Tessalonicenses 2:3 diz quais? Diz: ninguém de modo algum vos engane, porque isso não acontecerá sem que primeiro apareça, venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, filho da perdição. O que ele vai fazer? O governo dele, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, objeto de culto. Ele se opõe e se levanta contra tudo que é de Deus, os valores judaicos cristãos. Esses sistemas se levantam contra casamentos heterossexuais. Esses sistemas se levantam contra a ciência que define a sexualidade, macho ou fêmea. Esses sistemas se levantam contra o culto público, contra a Bíblia sendo palavra de Deus, contra a liberdade religiosa. Quando o Estado reivindicar coisas anti-Deus, anticristãs, então nós não podemos ceder. O texto de Apocalipse 3 diz: e o anticristo abriu a boca em blasfêmias contra Deus, para lhe difamar o nome e difamar o tabernáculo, a saber, os que habitam no céu. Quando o governo blasfema, difama a Deus, combate a Deus, não aceitamos as reivindicações. Todo aquele que quer tomar o lugar de Deus, se opor a Deus, o que é anticristo? No lugar de Cristo. Anti-Deus, no lugar de Deus. Esses estados totalitários são anticristos. Portanto, suas reivindicações anticristãs não serão atendidas.
como a desse menino, desses meninos, não foram. Como com eles não atenderam. Queridos, diante desses fatos que são reais, para Daniel podia estar no futuro, e se bem que já estava no presente com a Babilônia, quanto mais a nós. Qual a nossa posição nesses dias? Hoje? Ou nos tempos do fim? O anticristo escatológico que deve estar no forno já, quase saindo. Quase pronto. Quem sabe não está aí por aí, cirandando para algum lugar, sendo treinado e preparado para o seu grande dia. Qual deve ser nossa posição diante desse cenário? Escute essa palavra, grave ela, não esqueça jamais. Fidelidade. Em um mundo onde os contratos são desfeitos, as sociedades são desfeitas, os vínculos são quebrados, os pactos são quebrados, traições apunhaladas pelas costas, Deus exige da igreja: seja fiel até a morte. Verso 14. Falou Nabucodonosor e lhes disse: é verdade, ó Sadraque, Mesaque e Abednego, que vós não servi a meus deuses, nem adorais a imagem de ouro que levantei? Responderam Sadraque, Mesaque e Abednego ao rei. Olha só isso aqui. Eu queria ver um de vocês aqui, na frente desse homem, na frente desse imperador. Eu queria ver vocês, e ele chamando vocês para dizendo assim: vem cá, moleque, é verdade que você está recusando a adorar a minha imagem? Olha o que esse menino que fala: ó Nabucodonosor, quanto a isso não necessitamos te responder. Verso 17: se o nosso Deus a quem servirmos quer livrar-nos, Ele nos livrará da fornalha de fogo ardente das suas mãos, ó rei. Se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos aos teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que levantaste. Meu Deus do céu! Que coragem, que ousadia! Fidelidade. Nem passou pela cabeça deles fazer tal coisa. Era inimaginável eles fazerem algo dessa natureza contra o Deus deles. Eles jamais fariam isso. Seria impensável. Jovens, o que vocês estão fazendo? Nesse tempo onde o espírito do anticristo atua nas instituições, Deus espera de nós o mesmo que esperou de Sadraque, Mesaque e Abednego: fidelidade, como ele falou para uma das igrejas da Ásia: ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Foi a lição que ele passou em Apocalipse 3. Apocalipse 13, 9, se alguém tem ouvidos, ouça. Se alguém leva para cativeiro vai. Se alguém matar a espada, necessário é que seja morta a espada. Aqui está a perseverança e a fidelidade dos santos. É o mesmo cenário onde o anticristo promoverá uma perseguição à igreja. Vem João e diz para eles, Apocalipse 13, 10, quem tem que ser preso, será preso. Quem tem que ser morto pela espada, será morto pela espada. Isso exige que o povo de Deus aguente o sofrimento com paciência e seja fiel. Fidelidade é o que ele exige. Fidelidade. Agora se acha que esses crentes que não leram nem o Novo Testamento ainda, que vem no culto uma vez, depois de um mês vem outra,
que não ora, que se magoa com uma palavrinha, sabe, que tem picuinha, você acha mesmo que você está preparado para enfrentar a fúria do Estado, o qual o anticristo opera por trás? Mas, olha o outro mas, existem consequências. Não é romântico. Estou na frente do rei, eu quero ver se eu vou negar. Eu não vou negar, rei, porque eu sou super cristão. Ah, é? Prepare-se para as consequências. Veja só, verso 13. Então Nabucodonosor, irado e furioso. Agora o verso 19. Então Nabucodonosor se encheu de fúria. Até aí. Se entrou de fúria, e o aspecto, e transtornado o aspecto do seu rosto contra Sadraque, Mesaque e Abednego, ordenou que se acendesse a fornalha 7 vezes mais. E ordenou, verso 20, que aos homens mais poderosos que estavam no seu exército, que atassem Sadraque, Mesaque e Abednego e os lançassem na fornalha. Isso é real. Os brutamontes da guarda tomaram esses 3 jovens e os ataram como múmias. Verso 21, então esses homens foram atados com seus mantos, túnicas e chapéus, e foram lançados na fornalha sobremaneira acesa. Verso 22, porque a palavra do rei era urgente, a fornalha estava tão acesa que o fogo matou os homens que lançaram eles da fornalha. Verso 23, esses 3 homens, Sadraque, Mesaque e Abednego, caíram atados dentro da fornalha sobremaneira acesa. Vocês estão vendo aqui, Heitor? Não é nem uma historinha. Eles foram jogados, eles foram executados sem dó nem piedade. Não tem essa. Quando o Estado, quando o inimigo, quando o demônio vier, ele vem com brutalidade. Vai haver morte, martírio, perda de direito, sim. Quando ele estava falando que não ia negar, Sadraque, Mesaque sabiam que estavam falando que iriam enfrentar as chamas e que podiam torrar, queimar até a morte. Fica pensando dando uma de herói, não. É fato, é tortura, é perda de direito, é prisão, igual está acontecendo nesse país. Não há justiça. Apocalipse 13, vemos que o anticristo fará a mesma coisa com aqueles que não aceitarem a marca ou o nome. Apocalipse 13, 7. Foi-lhe dado também que a besta pelejasse contra os santos e os vencesse. Massacre, martírio, perseguição. O que é isso aqui? Escuta, esse tipo de regime totalitário geralmente faz uso da violência, da força bruta. O verso 13 e 19 diz, Nabucodonosor ficou irado. E o 19 diz, Nabucodonosor se encheu de fúria. Esse tipo de regime geralmente faz uso da força. Prisão, agressão, tortura. Ele usa o princípio da desproporcionalidade. A punição é maior que a infração. Sempre é assim nesses regimes. Aqueles que recusam a obedecer são tratados com brutalidade, requintes de crueldade. Vivemos em um tempo assim, meu irmão, de perda dos direitos, perseguição, opressão, violência e até martírio. Mas qual a razão? Não ceder ao sistema. Chegar a sua vez, hein, Snin? Eu não tenho cabelo. Mas você sabe, quando eles vêm, eles ficam os cabeça, né?
Estava falando para a Suzana esses dias, né? Ter um filho de 8 meses. E eu vou fazer 50. Eu chego lá em casa, meu bem, cadê meu netinho? Aí às vezes eu falo assim para ela, eu acho que Deus trouxe essa criança para nós agora, eu já sei. Ele vai ser seu companheiro. Não tem uma parte boa nessa mensagem não, pastor, que eu estou com medo de sair da cadeira. O senhor deixa, eu vou passar a noite aqui. Tem um propósito positivo tudo isso, presta atenção. Essas coisas, bem como esse tempo, vai separar os crentes falsos dos verdadeiros. Essas coisas acontecem porque elas revelarão os crentes verdadeiros e os falsos. Vai revelar quem é quem. Olha o verso 7. Portanto, quando todos os povos ouviram o som da trombeta, do pífaro, da harpa, da cítara, do saltério, se prostraram. E o verso 18, Sadraque, Mesaque e Abednego, se não fica sabendo, ó rei, verso 18, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que levantaste. Essa situação atroz, essa situação terrível, ela separou o joio do trigo. O verso 7, aqui é o tipo da igreja nominal, que confessa Jesus com os lábios, mas o coração está longe. São os crentes falsos, superficiais e rasos, que agora diante da provação não suportaram e dobraram seus joelhos. Verso 18, Sadraque, Mesaque e Abednego é o remanescente fiel, é a igreja verdadeira que mesmo em face às maiores ameaças, não nega o seu Salvador. Já estamos vendo isso, irmãos. Eu creio que Deus já tem feito isso em nossos dias. Você está vendo provações vindo, econômicas, físicas, financeiras, de todo tipo de ordem. E essas provações têm testado a fidelidade do povo de Deus. E muita gente tem mostrado a identidade. Não tem suportado, tem caído, tem se desviado, tem abandonado, tem se rebelado, porque situações, circunstâncias vêm para testar a nossa fé, e alguns estão sendo reprovados. Deus está fazendo um limpa no meio do povo dele, através de provações. Bodes têm se manifestado no meio das ovelhas. 1 Pedro 1,6 diz, ainda que agora por algum tempo vocês precisem suportar muitas provações. Aí Pedro vai dizer a finalidade. As provações, verso 7, mostram que a sua fé é autêntica. Como o fogo prova e purifica o ouro, assim sua fé está sendo experimentada, provada. Esse tempo muita gente vai pular do barco. Irmão, crente Nutella não vai resistir. Você vai ver gente desviando, gente saindo, gente indo para outras igrejas, gente indo para o mundo. Por quê? Porque foram testados, provados, foram repreendidos, porque passaram situações de provação e a sua identidade está vindo para fora. Enquanto que também os filhos de Deus, atormentados, perseguidos, mostram como ouro no fogo, que são verdadeiros cristãos. Sadraque, Mesaque e Abednego e o restante do povo revelam duas igrejas, a falsa e a verdadeira. Agora, qual é o segredo para a fidelidade? Porque você olha esses meninos e fala, pastor, de onde eles tiraram essa coragem? Não está falando de Brasil, de Franca. Nós estamos falando de um tempo que é infinitamente mais perigoso. De onde tirar essa coragem? Qual o segredo para ser fiel como eles foram?
Qual o segredo da fidelidade? Como me manter de pé como eles? Qual o segredo para ficarmos de pé diante das ameaças e não negarmos o nosso Deus? Qual o segredo? Veja o versículo 17 e você vai ver o segredo. Vou te mostrar aí agora. Veja o verso 17. Se o nosso Deus a quem servimos, só essa palavra dá para fazer uma conferência. Se o nosso Deus a quem servimos. Olha o segredo, a convicção. Ele está mostrando a convicção da fé. Veja só, Nabucodonosor está virado, pois percebeu ser um ato de traição aqueles 3 jovens não se curvaram à estátua. Então ele ordena novamente no verso 15. Então eles são pressionados a adorar a estátua. Só que eles respondem, não, com um enfático não. Agora, de onde vinha tal convicção, gente? De onde vinha essa fidelidade? Do conhecimento de Deus e da confiança que eles tinham nele. Verso 17, se o nosso Deus, conhecimento, a quem servimos, confiança. A convicção é que a religião, o cristianismo, não era uma coisa rasa. Esses homens conheciam Yahvé. Ele brada aqui em alto bom som, se o nosso Deus a quem servimos, eu conheço meu Deus, eu sei quem é Deus, eu ando com Deus, eu falo com Deus, eu sei em quem eu creio. A fidelidade para se manter de pé vem do conhecimento de Deus. Os puritanos, por que tinham horror ao pecado? Porque conheciam a Deus. A fé de Sadraque, Mesaque e Abednego não era fruto de uma cartilha, de uma reunião dominical, não era algo teórico que eles aprenderam online, era uma experiência viva, com um Deus vivo, era um Deus que eles conheciam entranhavelmente, por isso eles não podiam negá-lo. Qual é o segredo? Conheça Deus, ande com Deus, caminhe com Deus, estude seus atributos, não só estude teoricamente, fale com Ele, comungue com Ele, ande com Ele. E que mais? O conhecimento e a confiança. Eles sabiam que Deus era poderoso para livrar, eles sabiam que Deus estava no controle, eles sabiam que tudo fazia parte do plano de Deus, então eles não temiam. Convicção da sua fé. Meu irmão, uma fé rasa não vai resistir, por isso estamos vendo muitas quedas. Você precisa entender e se ajustar com Deus. Uma fé só de domingo, uma vida nas coxas, se você não levar Deus a sério, o pecado a sério, as escrituras a sério, se você não se fortalecer e conhecer quem Deus é, e tiver convicção da sua fé, você vai ceder às reivindicações do Estado, você vai se sujeitar ao sistema, aos prazeres, à ética do mundo, e vai se apostatar, ou vai negá-lo. Como que pode, diante de Hitler, um moleque responder daquela forma? Pois ele dizia assim, por cuja causa eu padeço, mas não me envergonho, porque eu sei em quem eu tenho crido. Você sabe, Daniel? Você sabe, Lucas, em quem você tem crido? Você conhece Deus? O Deus é uma matéria de estudo.
O Deus é um ser, o Deus é uma pessoa que você nutre laços, relacionamentos, sentimentos. Você fala, mas também ouve. Aqui está o segredo. Pode queimar, pode esquartejar, faz o que você quiser. Eu não vou negar. Agora, fim. Isso aqui é o segredo. Uma promessa para aqueles que se manterem fiéis. Qual que é a promessa para você que não vai se curvar, que não vai negar? E agora? Vou ser preso, perder meus direitos, ser morto, vou ficar sozinho? Não. Tem uma promessa para quem se manter fiel: a presença de Deus. Verso 24. Então o rei Nabucodonosor se espantou e se levantou depressa e disse aos seus conselheiros: não lançamos nós 3 homens atados dentro do fogo? Responderam o rei: é verdade, ó rei. 25. Tornou ele e disse: eu porém vejo 4 homens soltos, que andam passeando dentro do fogo, sem nenhum dano, e o aspecto do quarto é semelhante a um filho dos deuses. Uau! Irmão, olhem para mim, a presença de Deus foi o prêmio que os 3 jovens receberam por sua fidelidade. O 4º homem que Nabucodonosor vê não é outro senão o Senhor Jesus Cristo. Cristo estava com os jovens, Cristo desceu com os jovens, Cristo tomou a mão dos jovens e andou com os jovens na fornalha. Eu não estou dizendo que haverá livramento do mal para quem é fiel, mas haverá livramento no mal. Haverá graça para você suportar. Apocalipse 3:10, porque guardaste a palavra da minha perseverança, porque foste fiel como Sadraque, Mesaque e Abednego, também eu te guardarei na hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro. Está falando da grande tribulação, para experimentar os que habitam sobre a terra. Porque você foi fiel, eu estarei com você, eu atravessarei com você, eu segurarei na sua mão. Isaías 43:1, não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Para que essa promessa? Para todos os Sadraques, Mesaques e Abednegos. O que você prefere, na prisão com Cristo ou fora dela sem Ele? No corredor da morte com Cristo ou fora dele sem Cristo? Com doenças e chagas com Cristo, saudável sem Cristo? 1 Coríntios 10:13. As provações em sua vida não são diferentes daquelas que os outros enfrentam. Deus é fiel e não permitirá provações maiores que você pode suportar. Quando vocês forem provados, Ele mostrará uma saída para que vocês consigam resistir. É a promessa de quem é fiel. A presença dEle. Deus estará com você, porque consequências virão, mas Ele promete: eu entro com você nessa. Eu vou com você aonde você for. Eu estarei com você. Para quê? Amparar, consolar, fortalecer e até livrar. Estamos vivendo, meu irmão, esse tempo já do anticristo simbólico, através das instituições. Sejamos como Sadraque, Mesaque e Abednego, fiéis até a morte. Vamos fechar os olhos.